Olá pessoal, paz e bem. Eu hoje trouxe um vídeo muito interessante. É um vídeo que conta o início da nossa história, da minha história, da sua história, da história da humanidade. Eu gostaria muito que você me acompanhasse nesse vídeo, nessa análise científica, mesmo que simples, e depois que você tire sua conclusão sobre o importante assunto. Vamos lá? Então aqui, por essa imagem, você já está percebendo que é o quê? É uma fecundação. E vamos supor que é a minha fecundação ou a sua fecundação. Então aqui vocês podem ver que são lançados aí no colo do útero milhões de espermatozoides. E esses espermatozoides vão subir, né? Um grupo para um lado, um grupo para o outro. E aquele que tiver sorte vai se direcionar para o lado onde está o ovócito secundário ou óvulo, onde eles vão unir os seus núcleos. Então os espermatozoides sobem, passam pelas trompas de Falópio, né? E chegando lá ao ovócito ou óvulo, eles vão liberar uma enzima que existe na cabeça deles, existe o acrossoma. Então o acrossoma se rompe e eles liberam na corona radiata uma enzima, e essa enzima vai, vamos dizer assim, diluir, né, a corona radiata, e assim o espermatozoide vai poder colocar dentro desse ovócito, liberar o seu núcleo, que possui N23 cromossomos, que vai se unir com os 23 cromossomos do óvulo ou ovócito. Então, eles estão chegando aí, né, no ovócito, eles se unem aí para liberar aquela enzima. E, justamente agora, nós vamos ter o quê? Eles abriram, né, aqui para a gente ver como é que ocorre lá dentro, né? Lá está o núcleo do ovócito ou óvulo. E agora um espermatozoide em especial, né, liberou ali, ó. Vai liberar a enzima, a crossoma se rompe. Tá ok? Olha lá. Aí a fragmentação da corona radiata e o núcleo com N ou 23 cromossomos vai ser lançado dentro desse óvulo ou ovócito. Na hora que esse núcleo entra, vocês podem ver que está havendo uma reação ali na camada do ovócito e nenhum núcleo mais vai entrar. Apenas um núcleo vai entrar em contato, penetrar, se unir, se fundir com o núcleo feminino. E agora nós temos aí eu, você ou alguém com 46 cromossomos. E começa então a clivagem, né? As células se dividem em 2, 4, 8, 16 e por aí vai. Então, as clivagens, as divisões celulares continuam e agora o zigoto, ovo ou zigoto, se dirige para se prender lá no endométrio do útero, num fenômeno chamado nidação. Percebam, as células especializadas em formar cada grupo de tecidos que vão formar os nossos órgãos, continuam se dividindo. E aí, ó, chegando lá no endométrio, o fenômeno da nidação ocorre. O ovozigoto perfura aí, se adentra no endométrio e continuam as divisões celulares. Estão vendo? Onde nós teremos aí a continuação da formação do ser humano. Ok? Aí está havendo a especialização das células, formação dos órgãos, dos tecidos e etc. Então, eu ou você ou alguém aí, né? O ser humano se desenvolve aí até os 9 meses, né? Para nascer depois de 9 meses, logicamente. É um milagre, é ciência. Enfim, é a vida. Então, geralmente, após 9 meses, está aí o bebê prontinho para nascer. Graças a Deus. Lindo, né, pessoal? O desenvolvimento embrionário. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se
esse desenvolvimento tivesse sido interrompido nesse momento que está sendo mostrado, na hora que o núcleo do espermatozoide penetra no núcleo do ovócito ou óvulo e fecunda, né? 2 células N, 23 cromossomos com 23 cromossomos, forma uma pessoa, geralmente com 46 cromossomos. Se tivesse sido aí interrompido neste momento, nós estaríamos aqui conversando sobre isso? Se fosse eu, se fosse você, se fosse alguém que você ama, estaria. Não estaria, né, gente? Olha a lógica. E agora, pessoal, essa imagem aí. Se esse desenvolvimento embrionário tivesse sido interrompido neste momento aí, tivesse ocorrido um aborto, neste momento em que as células estavam se multiplicando para formar os tecidos, especializando-se para formar os órgãos. Se tivesse havido um aborto aí, se fosse eu, se fosse você, se fosse alguém que você ama, nós estaríamos aqui hoje analisando essa situação? Não. E agora, pessoal, na hora que o ovozigoto se implantou no endométrio aí do útero, né, como mostra a imagem, e continua o desenvolvimento embrionário, né, as células se especializando e formando os órgãos, muitos diriam, é só uma massa disforme. É um ser humano no início da sua formação. Se fosse a gente, se tivesse sido interrompido o desenvolvimento embrionário, nós não estaríamos aqui hoje discutindo isso. Não é só uma massa disforme, é um ser humano no seu início de formação. Então nós podemos observar que, se em qualquer momento da fecundação humana houver uma interrupção, o indivíduo que estaria aqui hoje não estaria. Por quê? Sua vida foi interrompida. Ou seja, legalmente, moralmente, o aborto é, que palavra nós podemos usar? Inadmissível, entre outras palavras, não é? Porque mata um ser humano em potencial. Ou seja, uma pessoa não tem apenas 1 ano, tem 1 ano mais 9 meses, não tem só 25 anos, tem 25 anos mais 9 meses, não tem 80, 90, 100 anos, tem 100 anos mais 9 meses, ok? Pela lógica, mas pela lei de Deus, o aborto também é abominável. E como está no Salmo 139, capítulo 16, os teus olhos, Senhor, me viram quando eu ainda era uma massa informe. Sonda-me, Senhor, eu sei que tu me sondas desde que eu era uma massa disforme. Então, lutemos pela vida desde a sua concepção. Graças a Deus. Amém.